Às vezes, a gente quer que a vida mude, mas dentro da nossa própria medida. A gente quer que tudo se transforme, mas que a gente possa continuar seguindo o mesmo caminho, mantendo as mesmas pessoas por perto, mesmo quando algo dentro de nós já sabe que não é mais por ali. Com o tempo, eu percebi que três mudanças simples e ao mesmo tempo muito desafiadoras transformaram completamente a forma como eu vivo. E hoje eu vou partilhar elas aqui com vocês. São mudanças que exigem coragem, que elas mexem com o ego, com a nossa identidade, com o nosso apego. Mas quando a gente aprende a fazer isso com leveza, a vida ganha outro fluxo. Meu nome é Renascimento e aqui nesse canal nós falamos sobre espiritualidade e autoconhecimento de forma madura e inteligente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e acionar as notificações para você não perder nada por aqui. Isso também me ajuda muito a fazer esse conteúdo chegar a outras pessoas. Hoje eu quero conversar sobre essas três mudanças que podem abrir caminhos completamente novos. No final desse vídeo, eu espero que você tenha uma clareza maior sobre transformações que você pode trazer para sua vida e o que ainda está te mantendo no lugar onde você está. A primeira mudança que eu quero trazer é: não tenha medo de mudar de ideia. Pode parecer simples, mas mudar de opinião, embora seja muito natural, pode ser uma coisa difícil. E ao mesmo tempo é super importante para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Não é tão fácil porque a gente tende a se apegar às nossas próprias crenças. Não só porque elas nos dão segurança, mas também porque elas nos ajudam a nos reconhecer. Muitas vezes nós nos identificamos com rótulos que trazem uma sensação de pertencimento, seja a um grupo ou como um norte para a gente se reconhecer em nós mesmos. Mas essa mesma segurança pode acabar nos prendendo a padrões antigos, pode impedir que a gente veja novas possibilidades e limitar a forma como a gente se relaciona com o mundo e com as pessoas. Mudar de ideia é, na prática, abrir espaço para aprender, para refletir e para se transformar. É reconhecer que o que você acreditava ontem não precisa definir quem você é hoje. E esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui, sobre como a coragem de revisar as nossas ideias pode ser libertadora e transformar a forma como a gente vive. Eu já mudei de ideia muitas vezes, e eu confesso que por muito tempo isso me incomodava, principalmente em temas mais sensíveis como política, espiritualidade ou mesmo escolhas de estilo de vida. Eu sempre sentia aquele peso. Ah, se eu mudar de ideia, eu vou parecer incoerente. Será que as pessoas vão me julgar? Será que eu vou me reconhecer depois de mudar tanto? Nos últimos anos, por exemplo, eu vivi transformações profundas no meu olhar político. Eu percebi que muitas crenças que eu tinha eram frutos de convivência ou de narrativas que eu não tinha questionado. No começo, eu resisti a essa mudança. Eu tinha muito medo do julgamento externo e, principalmente, medo de me sentir estranha para mim mesma. Mas, aos poucos, eu percebi que mudar de opinião não é uma fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de presença, de capacidade de refletir e crescer. Isso é só um exemplo. Teve diversos momentos na minha vida em que algo muito estrutural sobre a forma como eu me identificava pedia mudança, mas o meu primeiro intuito era resistir. Ao longo da vida, eu percebi que a gente muda de ideia sobre tudo, sobre amizades, relacionamentos, sobre onde você quer trabalhar, como você quer viver, a forma como você enxerga o mundo. E cada mudança, quando encarada com consciência, é um passo em direção a uma vida mais verdadeira e autêntica. Mudar nos permite ajustar as nossas prioridades, abandonar caminhos que não fazem mais sentido e nos reconectar com quem nós somos hoje, sem nos prendermos a versões antigas de nós mesmos. O tabu social em relação a mudar de opinião é enorme. A gente cresce ouvindo que, mudou de ideia? Isso é fraqueza, ou mudar de opinião significa instabilidade. Mas isso vem de uma mentalidade fixa, acreditar que a nossa identidade está atrelada a cada opinião que nós já tivemos. A gente precisa sustentar coerência a qualquer custo. A mentalidade fixa faz a gente se apegar à imagem de quem sempre foi ou deveria ser, criando medo, resistência e culpa
culpa quando a gente sente que quer seguir um caminho diferente. Já a mentalidade de crescimento vê o processo de mudança de opinião como algo natural e saudável. É reconhecer que aprender, evoluir e se adaptar é parte de estar vivo. É entender que as nossas ideias não são verdades absolutas, mas ferramentas que nós usamos para navegar o mundo, e que elas podem e devem se transformar conforme a gente cresce. Eu vou contar uma história e eu quero desde já abrir um parênteses bem grande para dizer que essa é uma experiência minha pessoal. Eu não estou aqui advogando por nenhum lado dessa moeda, apenas contando o que aconteceu comigo, ok? Quando eu era mais jovem, eu fui vegetariana por alguns anos. E não só por conta de documentários impressionantes que eu assisti na época, mas também porque no meio espiritual que eu frequentava, ser vegetariano parecia ser mais alinhado com a espiritualidade. Havia uma ideia de que vegetarianos eram melhores, mais conscientes, mais evoluídos de alguma forma. Com o tempo, eu percebi que eu estava relutante em mudar esse estilo de vida, mesmo que ele não fizesse mais tanto sentido para mim. O meu corpo começou a dar sinais que eu não estava ouvindo. Um dia, num retiro, a minha menstruação desceu e junto veio uma vontade enorme de comer ovos. Eu era lacto-vegetariana na época, então eu não comia ovos, só derivados de leite e vegetais. Um ano depois, eu tive um acidente, sofri uma queimadura. E durante a minha recuperação, eu senti uma vontade muito forte de comer frango, especialmente a coxa e a sobrecoxa, a parte do frango que tem a pele, que era justamente o que eu estava recuperando. Essa minha recuperação foi considerada milagrosa pelos médicos. Eles tinham estimado que eu ia levar uns 5 ou 6 meses para fechar a ferida da minha queimadura, e levou menos de 3. E eu sei que isso aconteceu porque eu escutei o meu corpo. Não só na alimentação, muitas outras escolhas me ajudaram também, mas sim por permitir que as minhas necessidades fossem ouvidas. Eu não tô aqui dizendo que isso seja uma regra para todo mundo, isso é uma experiência minha, mas o que eu aprendi é que o meu corpo vive melhor, mais feliz e mais saudável quando há um equilíbrio entre nutrientes, tanto de origem animal quanto vegetal. Essa fase vegetariana, ela foi super importante para descolonizar o meu paladar. Eu comia antes arroz, feijão e carne e uns leguminhos. Mas a alimentação vegetariana me fez experimentar muito mais e hoje eu como muito melhor, sem dúvidas. Só que sair daquela caixinha foi difícil, mais por pensar em como os outros me veriam e menos pela minha própria vontade de mudança. O que eu quero dizer aqui é que muitas vezes a gente resiste a mudanças por medo do julgamento ou por medo de perder a nossa identidade, e não porque a mudança em si seja uma coisa ruim. Aprender a ouvir a nossa própria experiência, o nosso próprio corpo, é parte de desenvolver uma mentalidade de crescimento. Quando eu comecei a questionar, por exemplo, certas ideias que eu tinha sobre política, eu percebi que algumas pessoas próximas não compreendiam a minha mudança. E eu confesso que por um tempo eu tentei me segurar naquela versão antiga para evitar um confronto. Mas isso só me deixou infeliz e desconectada de mim mesma. Quando eu finalmente me permiti mudar de ideia sem me culpar, eu percebi que eu estava abrindo espaço para diálogos mais profundos, para novas perspectivas e para uma vida mais autêntica. Outro ponto importante: mudar de ideia nos dá liberdade para rever a forma como nos relacionamos com as pessoas. Muitas vezes a gente se apega a amizades, grupos ou mesmo parceiros, namorados, porque a gente precisa manter a coerência com o que a gente acreditava no passado. Quando a gente aceita que pode mudar de opinião, a gente consegue se afastar de situações ou relações que não fazem mais sentido, e fazer isso sem sentir culpa ou medo. Se você quer adotar uma mentalidade de crescimento, algumas práticas ajudam. Antes de se apegar a uma opinião, pergunte a você mesmo: por que eu acredito nisso? Isso vem de uma reflexão minha ou de um hábito? Esteja aberta a ouvir novas informações, mesmo que contrariem o que você sempre pensou. Aceite que você não precisa estar certo o tempo todo. A sua capacidade de mudar de ideia é um sinal de maturidade e não de fraqueza. Reflita sobre como as suas
suas mudanças de opinião afetam as suas relações e as suas escolhas. Nem sempre é confortável, mas sem dúvidas é libertador. A verdade é que o princípio básico da vida é o movimento. Na natureza, nada é estático, tudo está em constante transformação. Nem a montanha é imutável. Ela vai, ao longo dos anos, se transformando com as chuvas, com os ventos e com tudo mais que se passa ali. Movimento implica mudança. Muitas mudanças. Mudar de ideia não apaga a sua história. Pelo contrário, é uma forma de escrever novos capítulos, mais conscientes e alinhados com quem você é hoje. E quando a gente aprende a lidar com isso com leveza, sem medo do julgamento ou de se perder, a vida fica mais fluida e mais aberta a novas possibilidades. Essa reflexão nos leva diretamente para o próximo passo. A segunda mudança que eu quero falar sobre. Porque muitas vezes mudar de ideia é só o primeiro passo para se permitir recomeçar e transformar outras áreas da vida. Então a segunda mudança é: não tenha medo de começar de novo. Existe um tabu enorme em torno disso. Muitas pessoas associam recomeçar a fracasso, derrota ou incapacidade de manter consistência. A ideia de que se você precisa começar de novo é porque alguma coisa deu errado está tão enraizada na nossa cultura que a gente acaba sentindo vergonha ou insegurança quando precisa realmente fazer isso. Mas começar de novo não é sinal de fraqueza, é coragem. É reconhecer que a vida muda, que você muda e que nem sempre o caminho antigo serve mais para quem você se tornou. Eu vivi isso de forma muito intensa nos últimos anos, especialmente relacionado à minha trajetória profissional. Eu comecei a minha trajetória terapêutica com práticas energéticas. Eu atendia com sessões de cura diversas e técnicas de terapia vibracional. Conforme o tempo foi passando, eu fui sentindo uma necessidade de me aprofundar mais e de voltar a estudar. Fui então estudar psicologia, me especializei em psicologia analítica junguiana, também estudei comportamento alimentar. Essa transição já não foi fácil. Eu tinha medo não só de me sentir incoerente, mas também de desapontar quem confiava em mim, como se eu estivesse dizendo que o trabalho que eu tinha feito até ali não era bom e por isso eu estava mudando. Mas eu percebi que eu precisava expandir a minha visão, integrar mais conhecimento e explorar abordagens que faziam mais sentido para quem eu estava me tornando. Só que não parou por aí. Depois de eu me aprofundar na psicologia, eu percebi que ainda haviam outras áreas que eu queria explorar. Durante muito tempo, eu vivi uma contração interna, achando que para eu ser uma boa profissional, eu precisava escolher uma linha e me manter nela, ter um nicho. Mas a verdade é que eu sempre fui muito maior que qualquer rótulo ou especialidade. Eu precisei me permitir abraçar tudo que eu tenho a oferecer. As minhas conversas sobre a vida, a espiritualidade, e finalmente eu tive coragem de criar esse canal aqui, dando voz às reflexões que sempre foram muito importantes para mim. Eu acredito que a gente precisa estar sempre dispostos a revisar o nosso trabalho, aquilo que a gente está oferecendo para o mundo, para que a gente possa, conforme nós vamos mudando, ir percebendo o que precisa mudar dentro das coisas que a gente faz. Não é só na profissão que isso acontece. Quantas histórias você já não escutou de pessoas que recomeçaram a vida aos 50, 60 anos de idade ou até mesmo depois? Pessoas que mudaram completamente depois de deixar um casamento ou relações que não serviam mais. A minha mãe e o meu pai tiveram um casamento de 33 anos e eles se separaram depois desse tempo todo. E a verdade é que só levou esse tempo todo porque por muito tempo eles tinham medo de começar de novo. E quando eu olho para isso, eu penso em amigas minhas que estão em relacionamentos de 6, 7 anos e elas se veem presas ali, como se fosse impossível sair e imaginar uma outra vida. Mas o meu pai, por exemplo, ele tá hoje num novo casamento há mais de 12 anos. Imagina começar de novo depois de um casamento tão longo. A vida é infinita. Quantas possibilidades ainda existem? Quando a gente se impede de mudar por medo de não conseguir começar de novo ou de achar que é tarde demais, a gente está se tolhindo de viver essa imensidão que é a vida. E aí, voltando lá na história que eu contei sobre o meu trabalho, quando eu comecei a atender terapeuticamente, eu já tinha uns 24 anos. Eu tinha muito medo de ser tarde demais para começar de novo.
Mas eu lembro que quando eu estava na faculdade, com 19 anos, tipo no terceiro período, eu já sabia que aquilo ali que eu estava estudando não era o que eu queria estudar outra coisa, talvez psicologia. Mas eu pensei ali, com 19 anos, que era tarde demais para mudar. E daí, 5 anos depois, eu finalmente fiz essa transição. E hoje eu vejo que essa preocupação era muito desnecessária. Nunca é tarde para recomeçar. Os medos que acompanham o recomeço são universais. Medo de fracassar, de desapontar os outros, de não dar conta, medo de não se reconhecer depois da mudança. Todos nós sentimos isso. E a gente percebe que esses medos fazem parte do processo. Eles mostram o quanto algo é importante para a gente e, ao mesmo tempo, nos desafiam a confiar em nós mesmos. Começar de novo também nos permite experimentar e integrar aprendizados antigos. Cada passo anterior, cada erro ou acerto contribui para que o próximo ciclo seja mais consciente. É como se cada recomeço fosse uma oportunidade de se reinventar, de ampliar horizontes e se aproximar mais de quem você realmente é. Algumas práticas podem ajudar você a lidar com o recomeço. Primeiro, comece pequeno, não espere que tudo seja perfeito. Por exemplo, na minha mudança profissional, pequenos cursos e leituras foram o primeiro passo que eu dei para explorar outras áreas da psicologia antes de eu me comprometer totalmente. Desapegue de resultados imediatos. O recomeço raramente é linear. Você vai ter momentos de insegurança, de dúvidas e frustrações, mas o importante é o movimento, não a perfeição do resultado. Aceite ciclos. Reconhecer quando um ciclo termina é essencial. Quando a gente fecha uma fase, a gente cria espaço para que novas experiências, aprendizados e projetos surjam. No final, recomeçar não é se perder, é se reinventar. É permitir que você cresça, explore novas dimensões de si mesmo e descubra capacidades que estavam escondidas ou adormecidas. Cada recomeço é uma oportunidade de você se alinhar mais com quem você é de verdade e de viver de forma mais autêntica e presente. A terceira mudança é: não tenha medo de deixar ir. Talvez essa seja a mais desafiadora de todas, porque deixar ir não é algo que se ensina com palavras, é algo que a vida nos obriga a aprender. Muitas vezes, quando a gente já tentou de tudo para segurar aquilo que está indo embora. Essa também não é uma mudança que a gente aprende de uma vez. Cada nova situação vai nos convidando a lapidar a nossa capacidade de abrir mão daquilo que foi para receber aquilo que virá. A gente vive num mundo que nos ensina a acumular experiências, objetos, pessoas, conquistas. Parece que o tempo todo a gente está sendo avaliado pelo que a gente conseguiu manter. Só que a vida, na verdade, é um movimento constante de chegadas e partidas. Nada é para sempre. E quando a gente tenta congelar aquilo que é vivo, a gente acaba sufocado com o próprio fluxo da existência. Eu aprendi isso de uma forma muito real e também dolorosa em diversos momentos da minha vida. Eu vou partilhar alguns deles aqui com vocês. Eu tive uma amizade muito profunda que me acompanhou por anos. Uma dessas amizades que fazem parte da nossa história. E como toda relação viva, essa amizade também começou a mudar. Só que a gente não conseguia acompanhar essas mudanças. As nossas visões e comportamentos já eram diferentes há um tempo, mas a gente ficava empurrando o conflito para debaixo do tapete, sabe? Evitando brigas, pisando em ovos. A gente ficava uns dias sem se falar e depois a gente fingia que nada tinha acontecido. Até que veio uma ruptura, que veio através de um erro meu. Eu precisei lidar com a dor, com a culpa, com o silêncio, e foi difícil, porque aquela amizade era um pedaço de mim. E eu também tive que lidar com a quebra ali da minha autoimagem idealizada, em ser vista no meu próprio erro. Com o tempo eu percebi que aquela ruptura ela foi necessária. Ela trouxe espaço, permitiu que a gente mudasse, crescesse, amadurecesse, e aí mais de 2 anos depois a gente se reencontrou. E não para voltar àquilo que era, mas para criar algo novo, mais maduro, mais consciente. E foi bonito perceber que algo pode renascer de um jeito diferente, mas que para isso acontecer, primeiro precisa morrer. Mas
nem tudo volta. Teve uma outra amizade que também foi muito marcante pra mim, um pilar, uma referência, quase uma bússola. Eu via nela uma espécie de guia espiritual, uma professora. E sem perceber, eu coloquei essa pessoa num pedestal. Eu deixei de ser amiga pra virar discípula. Até que um dia, depois de anos de contato diário, ela se afastou. Claro que eu senti muito, claro que doeu, mas aos poucos eu entendi que aquele ciclo precisava mesmo se encerrar, porque eu precisava amadurecer as minhas relações, aprender a me colocar de forma mais igual, mais verdadeira. E só quando ela foi embora, eu percebi lugares profundos que eu precisava trabalhar sobre mim mesma e o quanto eu me diminuía para caber naquele vínculo. Não porque ela me pediu isso, mas porque, de alguma forma, eu achava que aquele era o meu lugar. Eu acho que é mais fácil quando nós somos a pessoa que escolhe ir embora de um lugar ou de uma relação. Mas nesse caso, onde a outra pessoa decidiu que a minha amizade não cabia mais para ela, eu tive que atualizar a minha ideia de mais-valia, a minha aceitação sobre as mudanças da vida. Entender que aquilo também era um serviço para o meu crescimento e que, sem dúvidas, estava vindo para o bem. Essas experiências me mostraram que deixar ir não é a mesma coisa que desistir. É honrar o que foi, reconhecer que cumpriu o seu papel e permitir que algo novo aconteça. Mas, para a maioria de nós, isso é o contrário do que a gente foi ensinado. A gente aprendeu a acreditar que o amor se mede pelo quanto a gente consegue manter alguém por perto. Que segurar é prova de lealdade, que insistir é prova de amor. E é por isso que deixar ir parece tão doloroso, porque lá no fundo parece que a gente está falhando. Mas segurar nem sempre é amor. Às vezes, libertar é o maior ato de amor que a gente pode dar, tanto a nós mesmos quanto aos outros. E isso não é uma metáfora bonita, isso é a verdade. Libertar é abrir espaço. Isso vale para tudo, para relações, para trabalho, para lugares, hábitos e até ideias. A gente quer uma vida nova, mas muitas vezes a gente continua tentando manter o que é velho. A gente quer que as coisas mudem, mas a gente não quer abrir mão do que precisa ir. E esse é o ponto onde a gente trava, porque deixar ir cria um vazio, e a maioria de nós tem pavor do vazio. A gente não foi ensinado a lidar com o vazio. A gente foi ensinado a encher ele de barulho, desde telas, aquele scrolling infinito e todos os tipos de distração. O vazio é silencioso e é incômodo, e ele te obriga a olhar para si mesmo. É o espaço onde as certezas antigas se dissolvem e o novo ainda não nasceu. Mas o vazio, ele também é fértil. É ali que novas ideias nascem, que o coração se reorganiza, que a vida se rearranja. É nesse silêncio entre um ciclo e o outro que o novo começa a se formar. A gente tem medo do fim, mas quase sempre o fim é só o começo de uma coisa nova. Talvez você esteja passando por um momento assim, uma relação que terminou, um trabalho que não faz mais sentido, um grupo de amigos com o qual você já não se conecta mais da mesma forma, e o impulso é tentar reviver o que foi, remendar, trazer de volta. Mas às vezes o mais sábio é simplesmente permitir que vá. Deixar acabar. Não com raiva e não com indiferença, mas com presença e gratidão. E aqui eu acho importante a gente diferenciar desapego de indiferença. Desapego é você sentir, honrar e soltar. É olhar para alguém e dizer: eu te amo, mas eu te deixo livre. Indiferença é fechar o coração para não doer. É uma tentativa de se proteger. O desapego verdadeiro é um ato de coragem, porque o seu coração continua aberto, mesmo quando você escolhe terminar uma relação ou mudar uma parte da sua vida. Essa é uma das maiores lições espirituais que eu já vivi. Deixar ir não quer dizer que não existe amor, muito pelo contrário. Significa que o amor é tão grande que ele enxerga que as coisas precisam mudar, que outras coisas precisam crescer e se transformar a partir dali.
E quando a gente entende isso, a gente percebe que a vida é feita de ciclos. Alguns começam e terminam rapidamente, outros duram décadas, alguns voltam transformados, outros ficam no passado. Eu sei que é mais difícil quando nós somos deixados, quando o outro vai embora e você fica ali com 1000 perguntas sem resposta. Mas às vezes a resposta está justamente na ausência. A ausência ensina o que a presença talvez não tenha conseguido mostrar. Ela te força a se reconstruir de dentro para fora. E aos poucos você percebe que o que ficou, a sabedoria, o aprendizado, a parte de você que cresceu, era o que realmente precisava permanecer. Então, se algo ou alguém está indo embora da sua vida agora, talvez o convite seja esse. Não tente segurar aquilo que está se despedindo. Permita-se viver o luto, o silêncio, o desconforto, porque é nesse espaço que o novo se aproxima. A vida nunca deixa um vazio sem propósito. Tudo que vai abre espaço para algo que ainda não chegou. E quando esse algo chega, uma nova amizade, um novo amor, uma nova fase, uma nova versão de você, você entende que nada foi perdido. Foi só o fluxo natural da vida te organizando para o que vem depois. Então, não tenha medo de deixar ir. Não tenha medo de ver pessoas, fases, ideias e versões antigas suas partirem. Deixar ir é confiar que a vida sabe o que está fazendo. E que mesmo nas ausências há presença. E que no fim sempre está contido o recomeço. No fim das contas, tudo isso que eu falei aqui hoje se resume a uma coisa: a vida muda e a gente muda junto. E quando a gente aprende a lidar com isso com menos resistência, tudo fica mais leve. Mudar de ideia, começar de novo e deixar ir são partes do mesmo movimento. É reconhecer que aquilo que nos trouxe até aqui não precisa ser o que vai nos levar adiante e que a gente tem o direito de mudar quantas vezes nos couber. A gente não precisa acertar sempre. A gente só precisa ter coragem de atualizar o caminho quando sentir que algo não se encaixa mais. Então, se alguma dessas 3 mudanças tocou você de algum jeito, me conta aqui nos comentários. Você está precisando mudar de ideia sobre algo? Está cogitando recomeçar alguma área da sua vida? Ou está sentindo que já passou da hora de soltar alguma coisa que você vem segurando há tempo demais? Eu vou adorar saber em qual fase você está. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e acionar as notificações para você não perder nada por aqui. A gente se vê no próximo.